Agora chegou o momento da gente montar tudo isso num calendário, que vai ajudar a gente a conseguir ter essa dimensão de tipos de conteúdo todo que a gente tem para produzir ao longo do mês. Quando você trabalha esse conceito de calendário de conteúdo, fica muito mais visual e fica muito mais organizado para você saber que você tem para escrever, né? Não só naquele dia. É diferente de você sentar no dia em frente ao computador e definir o que você tem que escrever. Então, quando você consegue já criar esse calendário, e aí a dica que eu dou é você fazer um planejamento de pelo menos 3 meses. Por que isso é importante? Vamos que você tenha em mente que daqui a 2 meses você vai lançar uma campanha. Se você estou falando com um fotógrafo, daqui a 2 meses, exemplo, vai vir uma campanha do mês da mulher. Então, você já tem que se organizar e saber que em março você vai lançar uma campanha. Então, no final de abril, você vai ter já as chamadas. Lembra aquele último estágio do funil, onde você tem conteúdos de ação? Então, lá no final de fevereiro, você vai ter que produzir conteúdo já chamando, despertando a chamada. Só que para você despertar o interesse dessa pessoa aí, fazer o ensaio com você, algumas semanas antes, você já tem que começar a despertar o desejo, o interesse e o desejo dessa pessoa em te contratar. Você vai começar a publicar fotos de ensaios anteriores ou até mesmo produzir portfólio para você fazer essa campanha. Entende? Porque a importância desse calendário? Porque ali no calendário você já vai conseguir ter definido quais são as etapas, quais são os tipos de conteúdos que você vai produzir ao longo desses, né, pelo menos 3 meses para poder impactar. Diferente de você sentar naquele dia e pensar no que você vai produzir naquela hora, quando você escreve, né, já define esse calendário, vamos pegar como exemplo esse calendário ilustrativo aqui. Você sabe que na primeira semana você vai ter um conteúdo que você vai dar uma dica, você vai ter um conteúdo educacional, um informativo, um promocional, mas quando você olha aqui no geral, você sabe que você vai ter 1, 2, 3, 4 conteúdos educacionais. E você vai ter 1, 2, 3, 4 também informativos. Então, é muito mais fácil você definir um dia na semana e você falar assim, nossa, vou me inspirar, sentei ali, vou pensar quais tipos de conteúdos que eu vou escrever. Eu vou pegar aquele exemplo que eu citei do ensaio corporativo. Como eu tenho lá os meus editoriais, um eu vou falar sobre Instagram para negócio, né? Sobre o uso do Instagram. O outro eu vou dar dicas de pose. Então, se eu falo aqui que um deles é um educacional e eu vou falar sobre o Instagram, eu já tenho, naquele dia, eu sento e falo, olha, hoje eu vou dar uma dica de como ele produzir um texto para bio. Hoje eu vou dar uma dica de como ele trabalhar um feed mais organizado. Vou dar uma dica de como produzir rios, entende? Então, naquele dia que eu já sentei para escrever sobre o uso do Instagram, ali eu já produzo os 4. Isso fica muito mais fácil do que eu sentar no dia e pensar no que eu vou produzir. Porque até você pode já organizar as suas publicações sabendo que vai ter uma sequência. Olha, na próxima semana eu vou falar sobre isso. Já faz uma chamadinha, já criando aquela expectativa. Entende a importância? E aí também é importante para você criar esse calendário, você definir a periodicidade que você vai querer criar. Eu vou aparecer diariamente? Eu vou aparecer semanalmente? Não, vou escrever um conteúdo só por mês. Se eu pego e defino que eu vou produzir um conteúdo diariamente, tá? Mas eu quero aparecer só uma vez por dia. Então, eu sei que eu tenho que fazer pelo menos 30 publicações naquele mês. Que aí eu vou definir aqui quais são as linhas editoriais, quais são os assuntos que eu vou produzir, se vai ser vídeo, se vai ser foto, se eu vou ter que criar arte para um post ou arte para carrossel. Mas se você definiu o que você quer diariamente e que você vai aparecer 2 vezes por dia, você já sabe aí que vai ter que criar pelo menos 60 posts. Entende a importância de criar um calendário? Porque você consegue já ter essa dimensão do que você tem para produzir. O que é importante você estar sempre produzindo conteúdo.
criar essa constância e fazer com que as pessoas te vejam mais vezes, né? Quanto mais você aparece, mais o público se conecta e interage com você. Mas também você consegue ser referência para essa pessoa. E no momento que ela precisa decidir que tipo de serviço, né, o profissional que ela vai contratar, é mais fácil ela lembrar de você. Ter persistência, né? Eu sei que isso aqui é um ponto importantíssimo para nós empreendedores, porque além de ter que cuidar de toda a rede social, a gente tem que fazer todas as outras etapas do nosso negócio. A gente tem que fazer anúncio, tem que fazer o atendimento, tem que executar a atividade. Muitas vezes, quem trabalha com um tipo de serviço que tem que fazer um tipo de entrega, ainda tem que fazer, né, a pós-produção. Então, a gente tem que se organizar e você tendo isso aqui, tudo já produzido de forma estratégica, já te facilita, você não precisa parar todos os dias para produzir. Você já organiza e faz com pelo menos uma semana de antecedência, tá? Para você produzir já o conteúdo da semana seguinte, já deixa até programado, que existem vários programas que você pode fazer isso, e o próprio Instagram também oferece essa opção de você programar o conteúdo já para a data e para o horário que você quer que ele seja publicado. Então, como dica, reserve um dia na semana, né, para criar o conteúdo pelo menos da semana seguinte, se puder ser com se você já tem isso bem estratégico, bem organizado, você pode fazer isso, deixar aí pelo menos para 2 semanas já. Isso não vai te atrasar. Vamos que naquela semana a sua agenda tenha ficado lotada de serviço e você não conseguiu parar para produzir conteúdo. Então, você já sabe que o conteúdo da semana seguinte já está pronto, tá? É claro que quando você planeja, né, que tipo de conteúdo, de assunto você vai publicar, fica muito mais fácil você produzir depois esses conteúdos, tá? Vou deixar aqui alguns exemplos. Como eu sempre falo, não é uma receita de bolo. Lembra lá do objetivo? Se você quer se tornar uma influencer, você, claro, que vai produzir muito mais conteúdo de um profissional, de um psicólogo, de um fotógrafo que tem uma data, uma limitação de quantos clientes ele consegue pegar no mês, né? Você tem ali, se você trabalha com festa, se você trabalha com ensaio, ou um profissional que trabalhe com atendimento, né? Um psicólogo, um advogado, ele tem um limite de horas, quantas horas ele consegue atender. Então, não adianta também ele lotar, né, fazer uma campanha, às vezes, tão grandiosa, se ele não vai dar conta. Tudo isso você tem que ter em mente na hora de criar suas estratégias. Mas vamos partir aqui do princípio de que eu tenho um cliente, uma pessoa que ela decidiu publicar 1 ou 2 vezes por dia no feed, ela vai criar pelo menos stories, né? 5 stories por dia, né? Então, ela já sabe que ela tem, na hora de criar o conteúdo, planejar ali 2 feeds por dia e 5 stories, ou seja, pelo menos por dia ela tem 7 conteúdos para planejar, tá? E ela vai pensar no story da mesma forma que a gente pensou no feed. Se vai ser uma coisa educativa, se ela vai botar uma caixinha de pergunta para poder interagir, se ela vai colocar ali uma açãozinha para as pessoas já entrarem em contato, tá bom? Uma coisa que é importantíssimo você fazer diariamente, olhar sempre as publicações que você fez, ou naquele dia do dia anterior, e interagir, responder às pessoas, porque é muito comum as pessoas, às vezes, até colocam, estão sempre publicando, mas não interagem. As pessoas, os clientes vêm, os seguidores vêm, fazem perguntas e as pessoas não interagem, não respondem. Então, isso também é muito ruim, tá? E claro, está sempre ali olhando o Instagram também de forma mais estratégica, olhando o que os seus concorrentes estão fazendo, se inspirando em outras páginas, né? Ah, eu vi um tipo de reels super interessante que deu certo com um profissional, e eu, poxa, achei interessante, vou tratar, vou colocar isso aqui na minha estratégia, vou tentar também, né? Então, olhar para se inspirar, não é copiar, é se inspirar, ver o que está dando certo com outras pessoas para você também testar com você. Semanalmente, o que é interessante fazer? Olhar os dados da semana anterior. Então, você vai olhar na área de insight do Instagram e ver, ali você consegue ter uma dimensão de quais são os dias da semana que seu público interagiu mais com você, quais os horários que esse público
entra mais vezes, né? Que ele consegue consumir o seu conteúdo. E isso vai te ajudar ao quê? A dimensionar e olhar o que você vai replicar para a semana seguinte, né? Ver aquilo que deu certo. Então, as publicações que você fez, tipos de conteúdo, horário, dias. No Instagram, você consegue olhar na área de insights e ver quais são os dias que o seu público teve mais interação com o seu conteúdo, quais foram as datas da semana, né, horários. E isso é importante também você olhar os tipos, formatos que você utilizou, que realmente teve mais resultado, que aí você vai testar e poder replicar nas semanas seguintes, né? Testar novos dias, horários, formatos. É interessante você ter, pelo menos, quando a gente faz uma análise, né, da nossa página no Instagram, é interessante você fazer esses testes e ter pelo menos 3 meses para você realmente ter um resultado. Porque no primeiro é justamente o mês de você testar. Primeira semana você publicou segunda, quarta, sexta e fez uma publicação por dia. Na semana seguinte, ou até no mês seguinte, você muda. E aí você vai entender qual o comportamento do seu público, quais os dias da semana que ele interage mais, quais os horários, qual o tipo de formato que ele realmente tem trazido mais resultado para você, tá? Então, semanalmente, você consegue olhar também, se você fez o planejamento mensal, fez aquele calendário mensal, é o momento também de você revisitar, olhar para ver como está o planejamento da semana seguinte, para você já começar a produzir os conteúdos, saber se você vai ter que produzir foto, produzir vídeo, né, para poder gerar o conteúdo da semana seguinte, e até mesmo de você conseguir olhar e ver o que você precisa mudar, tá? Também você pode colocar ali no seu, você analisar, se você está numa fase de campanha, principalmente, então você analisar se vale a pena você fazer alguma live, e também é mais um recurso para você utilizar para trazer a atenção do seu cliente, ou então você vender, né? Às vezes, principalmente quem está em fase de campanha, muitas vezes cria uma live para fazer a venda ao vivo. Então, é interessante você conseguir olhar isso de uma forma estratégica. E também, se você faz anúncio, olhar o seu anúncio. Não adianta você deixar o anúncio lá rodando e não conseguir mensurar, né, para ver se está trazendo pessoas através dele, o quanto você está conseguindo. Claro, tudo isso, lembra que tudo é feito de forma estratégica. Qual o seu objetivo? É levar mais pessoas para a sua página? É levar mais pessoas para o seu WhatsApp? Então, também, semanalmente, é interessante você ir analisando. Claro que se puder ter alguém fazendo diariamente, melhor ainda. Tratando do princípio de que a maioria aqui é empreendedor e trabalha sozinho, então, pelo menos semanalmente, analise como está o seu anúncio, que é para você não correr o risco de chegar lá no final do mês e você parar para analisar e ver que não está tendo o resultado esperado e você acabar gastando, né, de forma errada e pagando alto por um anúncio que não está te trazendo resultado. E mensalmente, também, quando a gente consegue fazer esse planejamento, então uma coisa que você tem que fazer mensalmente é analisar como foi o mês anterior, olhar essas métricas, né, para você conseguir, se você já fez o planejamento do mês seguinte, você tem como reajustar aquilo que você percebe que deu certo no mês anterior e conseguir fazendo mudanças. Se você publicou uma vez por dia, você agora vai publicar 2 ou vai aumentar a quantidade de publicações por semana ou até diminuir, então você já vai ter 2 meses, pelo menos, de parâmetro para ver o que deu certo no primeiro, o que deu certo no segundo, para você poder fazer os ajustes para o mês seguinte, tá? Então, se você também trabalha com campanha, quando você consegue fazer esse planejamento mensal, é ótimo que é para você também olhar e saber, olha, se no dia 20 eu vou lançar uma campanha, então quantos dias antes eu já tenho que produzir um conteúdo para despertar o interesse e quantos dias antes eu vou começar já a fazer a chamada avisando que no dia 20 eu vou lançar a campanha, vou lançar um curso, vou abrir minha agenda, tá bom? E claro, fazer o planejamento, né? Analisar como está a linha editorial, os assuntos que você definiu para ver se isso aí está ok, se você precisa mudar, e fazer o planejamento do próximo mês. Então, agora que nós já temos, né, os tipos
de estratégias para a gente trabalhar. Agora nós vamos descobrir quais são os formatos, né? Para você conhecer quais são os formatos que são utilizados dentro do Instagram para você produzir o seu conteúdo. Te espero lá na próxima aula.